Shalom Adonai, professor Marco Suel Alves aqui. Você já teve a curiosidade em saber por que o Aleph Bet aparece no Salmo 119, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim sucessivamente? E também em Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, e em Lamentações, em todos os capítulos, com exceção do capítulo 5. Você tem essa curiosidade? Ficou interessado por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E não esqueça de curtir, comentar, inscrever-se no meu canal e compartilhar, caso você goste. Os salmistas usaram muitas das técnicas e retóricas nos salmos, como sinonimia, clímax e quiasmo, etc. Além disso, eles usaram paronomasia, que significa um jogo de palavras, a literação, que significa os versos começam com a mesma letra do alfabeto, acrósticos, ou seja, cada início de verso começa com uma letra sucessiva do alfabeto, e a assonância, que são palavras que soam de forma semelhante. Professor, onde que está isso? Isso é fruto da sua imaginação? Não, isso está na Espiral Hermenêutica, página 294. Eu sou um professor de gramática e sou comprometido com a gramática. Agora, o Salmo 119 é um acróstico, que significa cada início de verso começa com a letra sucessiva do alfabeto. Ou seja, é construído com base no alfabeto hebraico. Então já fica essa dica, é construído com base no alfabeto hebraico. Observe que a cada 8 versos, a primeira letra de cada verso muda para a próxima letra do alfabeto. Então perceba que na sua Bíblia em português vai estar Aleph. Aí você vê que vai ter 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí no 9 já muda para Bet. Aí vai novamente 10, 11, 12. Aí quando completa mais 8, aí muda para Gimel. Completou mais 8, muda para Dalet e assim sucessivamente. No português você verá uma epígrafe com o nome Aleph. Quer dizer que todos os versos que ali estão, ou seja, os 8 versos, sob essa epígrafe, começa com Aleph. Mas você só verá o Aleph no texto hebraico. Por isso você precisa ter um certo conhecimento do hebraico. Eu já te convido a estudar comigo, caso você não saiba nada de hebraico. Eu tenho um curso específico para você. Então perceba que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e tem 22 seções, que representam exatamente as 22 letras do alfabeto hebraico. O que se entende por seção? O Salmo 119 tem 176 versos. E esses versos são divididos em 22 seções, justamente para representar as 22 letras do alfabeto. Ou seja, caso você queira saber onde termina uma seção, é só identificar a letra do alfabeto. Como eu te expliquei, por exemplo, começa com Aleph. Aleph, abaixo dele, vai ter 8 versos, porque Salmos não tem capítulo e nem versículo, porque é um inário. Logo, dizemos número 119, verso 1, 2 e assim sucessivamente. Portanto, abaixo do Aleph vai ter 8 versos. E o que acontece depois? Aí muda para a segunda consoante e assim sucessivamente. Por isso são distribuídos em 22 seções todos esses versos do Salmo 119. Um exemplo de como o alfabeto hebraico está presente no Salmo 119 é no verso 1, que começa com a letra Aleph, como eu já explicitei. Agora preste atenção que o Salmo 119 ele foi criado para ser decorado pelo povo de Israel. Ele transmite a alegria e felicidade que vem à pessoa que toma a lei de Deus como conselheira e guia. Literalmente é isso aqui. Provérbios 31 também é um acróstico, que você já sabe o que significa. O alfabeto hebraico começa no versículo 10 até o versículo 31, formando assim um acróstico. Nesse caso, cada letra do alfabeto hebraico é representado por um versículo que começa exatamente com a letra do alfabeto, como eu te expliquei.
A mesma coisa vai acontecer aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, você já vai ver o Aleph. Ali vai ser representado por um versículo. Porém, você só verá a consoante Aleph no texto em hebraico. No português, simplesmente estará a epígrafe. E o que é epígrafe? É aquele título que está em vermelho. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim sucessivamente. Não esqueça que o alfabeto hebraico contém 22 consoantes, ou seja, o alfabeto é consonantal, porque não tinha vogais. As vogais foram inseridas mais precisamente entre o século V e o século X por um grupo chamado de massoretas, que significa transmissão, ou seja, aqueles que transmitiram o texto. Literalmente é isso. O livro de Lamentações na Bíblia utiliza o alfabeto hebraico em acrósticos. E o que é acróstico? Já te expliquei. Isso significa que cada verso de alguns capítulos começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico em ordem alfabética. Professor, o que é acróstico? É exatamente uma figura de linguagem, ou seja, a estrutura do Salmo 119 foi exatamente criada a partir do Aleph Bet. O que é Aleph Bet? Alfabeto hebraico. Observe que eu sou bem didático e as minhas aulas são bem didática, apoteótica e holofótica. Lembre-se que o meu lema é: a repetição gera perfeição. A excelência não é um hábito, é aquilo que fazemos repetidas vezes. E também ninguém é tão sabido, como diz o matuto, que não tenha nada a aprender, e ninguém é tão matuto que não tenha nada a ensinar o sabido. Literalmente é isso. Como é a estrutura do acróstico em Lamentações? Essa é a pergunta. Nos capítulos 1, 2, 4 e 5, observe que eu pulei o 3, cada um tem 22 versículos, e cada um começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. No capítulo 3, exatamente o que eu pulei, temos 66 versos. Os 3 primeiros versículos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico. Os próximos 3 versículos começam com a segunda letra e assim por diante. Professor, não entendi, vou repetir. O que eu falei aqui foi que os capítulos 1, 2, 4 e 5, eles possuem 22 versículos. Cada versículo representando uma letra do alfabeto hebraico. E talvez você esteja perguntando-se: professor, por que o senhor pulou o capítulo 3? Porque o capítulo 3 tem 66 versículos. Então, para cada consoante do hebraico, são 3 versículos. Perceba que a cada letra do alfabeto, vamos ter 3 versículos para representar essa letra. Ou seja, logo o alfabeto tem 22 consoantes. Então, 3 vezes 22, totalizando 66 versículos. Aleph vai ter 3 versículos, Bet vai ter 3 versículos, Gimel 3 versículos, Dalet 3 versículos e assim sucessivamente. Só que eu quero enfatizar algo que é de suma relevância. O capítulo 5 contém 22 versículos, porém não forma um acróstico. E o que é acróstico? Cada início de versículo começa com a letra sucessiva do alfabeto. Então o capítulo 5, perceba que não vai ter o Aleph Bet, mas o capítulo 1, 2, 3 e 4, todos eles terão as consoantes representando o Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico. Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. E caso você queira estudar hebraico, não é alfabetizado, quer se alfabetizar, eu tenho um curso específico para iniciantes. Para você também que quer fazer um curso médio em hebraico, também tenho. Tem um curso de verbos, que é avançado. E para você que está estudando cantilação e quer aprender os acentos, eu ensino todos os 29 acentos, conjuntivos e disjuntivos da Bíblia hebraica. Tem interesse, me chama no Instagram ou o link do meu WhatsApp estará na descrição desse vídeo. E caso você queira estudar grego, tem um curso básico, curso médio, curso de verbos. E também tenho cursos de hermenêutica, de exegese, de homilética para pregadores. O curso que você imaginar dentro da teologia. Até porque eu sou bacharel em teologia, então eu sou professor de teologia, de hebraico e de grego. Shalom Adonai.